Boa tarde a todos. Estou aqui com o Gary Cohn. Boa tarde, Gary. É um prazer estar aqui contigo novamente. O... Para aqueles que não conhecem o Gary muito bem, ele foi diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos nos primeiros 2 anos do governo Trump, que o fez o principal conselheiro econômico na Casa Branca. Antes disso, ele teve uma carreira brilhante como investidor na Goldman Sachs, a maior parte do tempo como trader, mas recentemente ele se tornou Chief Operating Officer e ajudou a gerir a Goldman Sachs em momentos diferentes, sobretudo na crise de 2007 a 2009, que foi quando eu tive o prazer de conhecer o Gary e aprender muitas coisas com ele. E ele faz parte de uma geração brilhante de parceiros da Goldman. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mais recentemente, o Gary, além de compartilhar gostosas conversas e palestras em diferentes universidades, ele é investidor em diferentes setores de venture capital. Certamente uma vida melhor do que as anteriores. Gary, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. E André, muito obrigado por recebê-lo. É realmente uma apresentação que eu não mereço, mas muito bondosa, muito generosa da sua parte. E espero realmente estar à altura dessas suas palavras. Conforme discutimos, estamos num mundo muito diferente. Estamos em meio à Covid-19, que foi uma surpresa inimaginável que países e a sociedade em todo o globo não esperavam. Além disso, tivemos outro evento que foi a crise do petróleo, tanto do lado de oferta quanto de demanda, e além disso, tivemos essa relação Estados Unidos-China, que começou bem antes da pandemia, mas certamente continuará a persistir. Eu acho que nós estamos apenas no começo dessa disputa comercial. E, finalmente, tivemos essa situação com muitos protestos nos Estados Unidos, e agora, não apenas nos Estados Unidos, mas temos várias cidades ao redor do mundo que estão indo nessa direção. Então nós temos vários cisnes negros ao mesmo tempo, talvez muitos cisnes negros e demasiadamente assim. Então é um momento desafiador para nós. Mas vamos começar com uma questão não econômica. Esses protestos que estamos vendo. Eu me lembro que em 2017 você fez um comentário bastante corajoso sobre aquele evento maluco em Charlottesville da supremacia branca. Você fez comentários bastante duros sobre isso e pedindo ao seu próprio governo a reagir de forma mais enérgica a esses eventos. Mesmo pacote esse tipo de situação. O que está acontecendo? Eu estou me ouvindo. Então, o que aconteceu? Eu gostaria de começar dizendo que esses protestos nos Estados Unidos não estão desassociados à Covid e à resposta do governo americano à Covid. Lembre-se que o nosso governo nos Estados Unidos tomou uma decisão. E eu acho que naquela época, com o conhecimento que nós tínhamos, era a decisão correta de basicamente fechar toda a economia dos Estados Unidos, exceto os serviços mais essenciais, que basicamente são cuidados médicos, alimentos e medicamentos. Todos os demais negócios nos Estados Unidos foram fechados. Ao fazer isso, eu acho que eles não pensaram nisso, mas olhando para trás fica muito claro. Eles também
fecharam todas as pequenas empresas nos Estados Unidos e permitiram que as maiores empresas nos Estados Unidos permanecessem abertas, porque eles julgaram ser serviços essenciais. Então, quando você pega 30, 40, 50 milhões de americanos e fala para eles, fiquem em casa para o bem maior do país, estamos tentando achatar a área sob a curva para tentar controlar uma crise de saúde nos Estados Unidos, e você fecha as escolas, e você tira os empregos das pessoas, e você não dá esperança às pessoas, realmente você muda a forma que as pessoas pensam sobre os seus futuros. E eu acho que nós vimos muito disso. Nós vimos o fato de que a comunidade de minorias nos Estados Unidos, mesmo nos melhores momentos da economia, e não vamos aqui discutir o quão bom, o quão ruim foi a economia pré-Covid, mas nós tivemos momentos bastante positivos pré-Covid. Se nós julgarmos pela taxa de desemprego, o PIB, desempenho do mercado financeiro. Então a economia dos Estados Unidos estava indo muito bem, mas a comunidade de minorias não estavam se beneficiando tanto quanto a maior parte da comunidade nos Estados Unidos. Então já havia essa situação pré-existente, presente. Mas, contanto que a economia estivesse avançando, a gente podia tolerar isso. Mas quando a gente fechou a economia, as escolas e toda a esperança, nós vimos o advento desses protestos. E isso trouxe à tona muita realidade nos Estados Unidos. Nós lidamos com isso há 2 anos atrás em Charlottesville, nos Estados Unidos, e também lidamos com isso em outros momentos da história dos Estados Unidos, mas em momentos econômicos melhores. Então, talvez esse seja um ponto de virada muito crucial nos Estados Unidos, onde que nós temos que nos deparar com os Estados Unidos. O que nós somos, como é a nossa população, como será a demografia futura, como é que vamos viver juntos, trabalhar juntos e prosperar como país americano. Estou muito otimista que chegamos a esse momento em que finalmente nós vamos ter algumas discussões bastante duras e difíceis. Nós vamos olhar as forças policiais desse país, como que eles são contratados, demitidos, e isso é muito importante. Nós temos um sistema sindicalizado que protege o sistema, mas isso é a ponta do iceberg para mim. Uma vez que nós começamos a olhar como nós contratamos os policiais, isso é importante, porque aí nós vamos analisar também como que nós contratamos professores. Nós contratamos professores sindicalizados, então com maior salário é aquele que está mais tempo. Então, se você está ensinando no sistema e você não tem um conhecimento tecnológico e não consegue se relacionar com as crianças, mas você está lá há 40 anos, versus um novo professor que chega hoje com 2 ou 3 mestrados, que pode se relacionar com as crianças e entende as tecnologias, então os menores salários vão para eles, porque eles são os últimos a chegar. Então, talvez estejamos no momento que a gente possa fazer mudanças substanciais no país. E nós sabemos que essas mudanças precisam ocorrer, mas nunca conseguimos consolidar isso. Então, talvez essa seja a oportunidade para dizer, uma vez por todas, nós temos que descobrir como fomentar a nossa economia de baixo para cima, começando com a educação primária, com jardim da infância, primeiro ciclo, até o ensino médio, ensino superior, como que nós promovemos as pessoas. E existe uma grande oportunidade aqui, em vários aspectos. Apesar do que está acontecendo aqui, estamos sofrendo aqui nos Estados Unidos. E talvez a gente saia disso uma nação muito melhor quando a gente estiver por cima disso, com certeza. Explorando um pouquinho mais sobre esse ponto, você liderou a aprovação dos cortes tributários no início da administração do governo Trump. E essa lei dizia respeito a empregos e tributos. E isso certamente foi uma grande conquista do governo Trump. E para muitos analistas, não a vasta maioria, um dos principais motivos desse grande sucesso, dessa medida econômica,
seja por preços de ativos financeiros e também a taxa de desemprego. E o mercado de equities realmente estava indo bem antes da pandemia. Nessa sociedade tão bem sucedida, você tem mais e mais a discussão de desigualdade, que faz parte da sua resposta à questão anterior. Mas, considerando que estamos indo na direção correta e essa discussão relevante sobre desigualdade, e já falamos sobre desigualdade corporativa, mas como podemos evitar a resposta populista a essa questão? Os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de pessoas de classe média alta, muito focado no mercado, muito responsável econômico. Como que evitamos o populismo nessa discussão sobre desigualdade? André, você mencionou 5 pontos ou mais muito válidos na sua pergunta. Se voltarmos à nossa lei de tributos e empregos, a premissa básica aqui, e eu tive o privilégio de poder fomentar isso, a gente queria reduzir os impostos corporativos nos Estados Unidos. E nos últimos 20 e poucos anos, a gente viu empresas saírem dos Estados Unidos porque eles iam para outros países onde eles poderiam contratar pessoas, fabricar os seus bens e serviços e importá-los aos Estados Unidos e se beneficiar dessas alíquotas tributárias menores de outros países. E houve tempos econômicos difíceis e havia uma estrutura complexa e às vezes em outros países era possível ter alíquotas tributárias abaixo de 10%, nos Estados Unidos era sempre acima de 10%. Então, a grande iniciativa era reduzir a alíquota tributária, manter as empresas nos Estados Unidos e também fazer com que as empresas voltassem para os Estados Unidos. Porque a gente queria ter realmente a vantagem para oferecer a essas empresas e assim melhorar a questão de empregabilidade nos Estados Unidos. Mas a grande pergunta que os Estados Unidos precisam responder é a seguinte: o que nós queremos que a nossa economia seja? Passamos o último século nos transformando de uma economia de manufatura para de serviços. E agora estamos numa posição onde mais de 75% da economia, tanto de empregos quanto renda, quanto PIB, está baseada em serviços e não em fabricação ou manufatura. Queremos voltar? Talvez a gente precise voltar e se tornar uma economia de manufatura. Nós vimos isso com a Covid. Nós vimos os riscos de importar EPIs, de equipamentos de proteção individual, e também produtos farmacêuticos que precisávamos de outras regiões do mundo. Vimos a destruição de cadeias de suprimento de alimentos. Em muitos aspectos, os Estados Unidos precisam dizer: vimos os efeitos da pandemia global, entendemos onde estão as nossas vulnerabilidades e como nos protegemos no futuro para ser um país autossuficiente e o que precisamos para criar incentivos e trazer empresas de volta para que possamos fazer isso por nós mesmos. Isso vai mudar a composição de empregos nos Estados Unidos. Muitas minorias podem se beneficiar disso e provavelmente crescer e dirigir muitas dessas empresas que precisam existir nos Estados Unidos. Isso não ocorrerá da noite para o dia. E os Estados Unidos precisam decidir se eles querem esses negócios nos Estados Unidos. Inicialmente, talvez seja mais caro patrocinar essas empresas nos Estados Unidos, mas essa é uma grande oportunidade para os Estados Unidos se tornarem domesticamente mais seguros. E também é uma oportunidade para diversificar a força de trabalho
e não ser apenas uma economia baseada em serviço, mas também de manufatura, porque a gente de fato terceirizou isso para o restante do mundo. Mas Gary, vamos pegar 2019, a vida pré-Covid. Os Estados Unidos cresciam a uma taxa de país emergente mais sólida e mais alto do que qualquer outro país do G7. O desemprego estava nas mínimas históricas. E a pergunta era: o quão baixo podemos ir sem ter uma pressão inflacionária? E aí a otimização da cadeia de suprimento e essa busca por produtividade o tempo todo. É possível manter esse passo econômico para avançar essa remodelagem? Eu entendo que as cadeias de suprimento críticas vão ser nacionalizadas, que nem você mencionou, equipamentos médicos, a indústria de defesa e vários setores-chave serão nacionalizados pelos Estados Unidos e provavelmente por uma grande maioria dos países. E haverá uma reação de mercado porque as empresas não quererão vulnerabilizar suas cadeias de suprimento. Mas fazendo esse movimento, que no final do dia é uma redução de produtividade em escala global, combinado a esse cenário fantástico que tínhamos antes da crise, podemos sair com essas duas palavras? Ou será que temos que mudar algo? Talvez tenhamos mais inflação à frente ou precisamos equilibrar isso de alguma forma? Bem, antes da Covid, vamos voltar a 1º de março. Nós tínhamos uma taxa de desemprego muito baixa, não tínhamos inflação e muito do que eu vou descrever não se refere apenas aos Estados Unidos, mas sim ao mundo. O Japão estava com taxas negativas, uma inflação muito baixa e o desemprego muito baixo. Simplesmente porque tínhamos um desemprego muito baixo, não queria dizer que a gente estava pagando salários que as pessoas poderiam sobreviver. Uma das grandes mudanças que resultará dessa crise da Covid é uma redefinição do salário mínimo e o que as pessoas precisarão receber para realizar suas funções. E o custo da mão de obra vai aumentar nos Estados Unidos. Eu não acho que seja possível sair disso. E o que passamos com a crise da Covid e entendendo os pleitos das minorias nos Estados Unidos sem ajustar os salários nos Estados Unidos. Isso levará à inflação? Inicialmente, talvez não, mas ao longo do tempo, devido a vários fatores, não apenas salariais, eu acho que a gente talvez terá inflação, mas por causa do que estamos fazendo na política do Banco Central, porque a gente está despejando dinheiro nos mercados. Hoje, mais uma vez, o Fed anunciou algo que a gente nunca imaginou possível, que eles vão comprar títulos nacionais. E em algum momento haverá um custo associado ao fato do Congresso estar despejando trilhões de dólares aos cidadãos americanos. Então, isso precisará ser apropriado após a crise e o Federal Reserve e outros bancos centrais terão que equacionar por tudo isso. Eu simplesmente não consigo acreditar que todos os bancos centrais ao redor do mundo vão conseguir fechar seus demonstrativos com um custo zero ou taxas negativas de juros. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Quando eu olho tudo isso, não me surpreenderia ver uma inflação real voltando ao sistema. Eu gostaria de elaborar um pouquinho nessa questão. Antes de ser um oficial do governo ou ser um venture capitalist,
Você era um trader, então você é uma criatura bastante interessante. Qual foi sua visão financeira desses 15 trilhões de taxas negativas nos títulos do Tesouro? Para mim, essa é a maior imperfeição no mundo financeiro nesse momento, mas eu queria a sua visão. Eu realmente não consigo entender essas taxas negativas de juros. Eu realmente não consigo entender isso. Quando eu estava na Goldman, na década de 90, a gente tinha um sistema de gestão de risco estado da arte. E a gente nunca criou isso com taxa negativa de juros. E todo o sistema ficou doido quando a gente começou a ter taxas negativas na Europa e na Ásia. Então, esse conceito que eu te pago para você ficar com o meu dinheiro, ou eu te dou o dinheiro e você me dá menos de volta no futuro, eu realmente. Eu entendo, mas eu não consigo entender. E eu não entendo por que as pessoas fariam isso. Talvez tenha sido 3 ou 4 anos atrás, na Suíça, um pouquinho antes de uma reunião em Davos, e eu estava falando com o Banco Nacional da Suíça e eles estavam indo negativos pela primeira vez que eu me lembro. E eu pensei, nossa, eu poderia estar nesse negócio porque eu poderia ter dinheiro vivo e aí eu poderia emprestar para eles e eles me devolveriam menos. Não faria sentido. Esse conceito é tão estranho para mim. E isso desincentiva todos os comportamentos naturais que nós queremos do mundo G7, onde nós temos uma população cada vez mais idosa e a gente quer que as pessoas sejam mais autossuficientes, economizem para sua aposentadoria e todas as teorias pessoais financeiras que eu já aprendi dizem, olha, você economiza dinheiro, você poupa dinheiro e aí você assume mais risco enquanto mais jovem e quando você envelhece, você diminui a quantidade de risco. Mas ninguém vai colocar dinheiro no banco e colocar tipo US$ 100 e depois sacar 90. É muito estranho esse conceito. Realmente muito estranho. Gary, saindo do mundo econômico, mas falando agora do mundo geopolítico, temos essa relação Estados Unidos-China desde o pré-Covid. Se voltarmos 10 mil anos da história moderna, toda vez que nós temos uma nova potência global surgindo, temos um momento de tensão. A maioria das vezes acabou em guerra. Provavelmente isso não aconteça dessa vez. Mas como você vê essa relação Estados Unidos-China e como que isso irá progredir? Vai piorar? Os Estados Unidos vão gerir isso por algumas décadas. Isso certamente será um tópico bastante aquecido durante as eleições. O que você pode compartilhar sobre isso? Infelizmente, o governo atual politizou muito essa relação Estados Unidos-China. E isso se tornou um grito de guerra para a plataforma republicana e também a agenda da Casa Branca. Tudo que não funciona nos Estados Unidos, qualquer coisa que as pessoas não gostem nos Estados Unidos, basta culpar a China. Isso é uma ótima solução política. E isso está em linha com a base republicana. Mas eu não acredito nisso pessoalmente. Eu acredito que nós e a China podemos conviver bem. Precisa haver uma série de regras e precisamos entender em quais pontos precisamos de um terreno comum. A China ela tem um modelo econômico bastante simples. Fora
ditadura na qual vivem, eles viraram a economia rapidamente, as pessoas voltaram a trabalhar rapidamente, e o único risco econômico da China é o emprego. Eles precisam manter a população empregada. Eles continuam a criar muitas estatais para contratar todas as pessoas que puderem empregar para que eles possam pagar e viver uma vida confortável, ter alimentos e ter moradia. Os chineses estão confortáveis com isso e têm conseguido sustentar isso. Então, os chineses sempre estão tentando construir mais e exportar mais. Nos Estados Unidos, por outro lado, conforme eu já disse, a gente tentou desenvolver a nossa economia de serviços. E também em outras regiões do mundo aconteceu a mesma coisa. Então, em muitos aspectos, nós somos muito complementares. E eu estava em Washington tentando justamente gerir isso. A gente queria que a China fabricasse bens a um custo menor do que a gente conseguiria fazer nos Estados Unidos. E os consumidores nos Estados Unidos comprariam isso a um custo menor. Isso dará mais renda disponível aos consumidores nos Estados Unidos para adquirir aquilo que nós fabricamos nos Estados Unidos, que são os serviços, ou seja, mais Starbucks, mais lavanderias, mais salões de beleza, tudo que vemos em todas as cidades dos Estados Unidos. Então, em muitos aspectos, nós deveríamos incentivar os cidadãos americanos a comprar os produtos mais baratos que conseguimos comprar. Então eu sempre achei que a nossa relação com a China fosse complementar. A questão farmacêutica talvez seja uma exceção aqui. O governo atual acha que deveríamos entrar mais no setor de manufatura. Eu não acredito que os Estados Unidos sejam uma boa economia de manufatura. Ambientalmente, isso não funciona. E eu acho que as pessoas não querem esses empregos. Então, a relação entre nós e a China é uma reciprocidade e um complemento entre os países. Nós precisamos garantir que estejamos exportando para a China os nossos serviços bancários, serviços de consultoria, os nossos Starbucks, as nossas cadeias de alimentos. Então, precisamos exportar de volta esse tipo de coisa. Politicamente, o que precisamos fazer é garantir que a China esteja aberta às nossas empresas de serviços e nós abertos às empresas de manufatura da China. E aí a gente tem um ganha-ganha. Ninguém vai ganhar se Washington começar a culpar a China ou vice-versa. Essas são decisões que nós tomamos. Nós decidimos que nós queríamos exportar serviços para a China e importar bens manufaturados. Você teve o privilégio de várias conversas com oficiais na China. Como que você acha que a elite na China vê os Estados Unidos? Eles estariam felizes com esse status quo deles fabricando produtos e vocês fabricando serviços? Os chineses têm duas questões básicas que eles precisam resolver. Eles precisam de comida e eles precisam de energia. Uma coisa que nós produzimos bem, e também vocês no Brasil, e vocês são um concorrente natural para os Estados Unidos, e vocês são melhores do que os Estados Unidos, porque vocês têm duas colheitas e nós só uma. Se os Estados Unidos e a China se unissem e dissessem, olha, China, vocês vão pegar comida dos Estados Unidos, vocês vão pegar grandes quantidades de alimento, vocês vão pegar o gás liquefeito do petróleo, porque a gente tem grandes reservas nos Estados Unidos, e a gente vai pegar o seguinte. Então, a gente pega os bens manufaturados e vocês pegam os serviços. Eu acho que a gente tem uma solução bastante clara aqui. Mas, ao invés dessa solução amigável,
que poderia ser negociada em um prazo muito curto. E você tem razão. Eu tive várias conversas com líderes na China, mas politicamente a administração atual prefere se degladiar com a China porque eles acham que politicamente eles estão ganhando pontos. Então eles culpam os chineses pelos problemas dos Estados Unidos. E aí temos esse grande acordo bipartidário com a China. Então isso não deu certo porque a China não quis. Sim, eu concordo contigo. Você citou o setor de energia. Então vamos falar um pouquinho sobre a indústria de petróleo, talvez a commodity mais importante. Nós tivemos dois choques com o petróleo: a demanda com a Covid e essa questão entre a relação entre a Rússia e a Arábia Saudita. A gente não sabe quanto disso foi ingerência ou boa gestão disso. Então, qual a sua visão sobre o mundo do petróleo e qual a importância disso para os mercados? Os sauditas e os russos tomaram uma decisão muito estratégica. Quando eles viram a destruição de demanda nos Estados Unidos e se deram conta que a grande maioria de produtores independentes nos Estados Unidos e ao redor do mundo já tinham problemas financeiros por causa da redução de demanda e depois por causa de Covid. Enfim, aconteceu. Estávamos nos meses da primavera, quando há uma redução de demanda, não há demanda de aquecimento, de ar-condicionado nos Estados Unidos, então são meses com baixa demanda. Daí, eu acho que isso foi uma decisão calculada para inundar o mercado com oferta. E aí eles resolveram absorver perdas iniciais para ter um ganho de longo prazo por longo prazo. Então, eles prejudicaram os pequenos produtores nos Estados Unidos, no Canadá, forçá-los a sair do mercado e irem à falência, e com isso promover uma grande redução, e aí o preço começou a ser derrubado por 6, 8 meses, e uma vez que a economia voltasse, aí a oferta sairia e os sauditas estariam lá para preencher isso, e eles absorveriam a crise na medida em que a demanda voltasse. Num mercado de oferta e demanda, que é o caso do mercado de petróleo, eles são o mercado que consegue sobreviver com pouca reserva. Você tem poucos países que têm uma quantidade desproporcional de oferta, mas eles poderiam oferecer isso. Então foi uma guerra de oferta e demanda, e a forma mais básica de fazer isso. Mas eu acho que eles não contaram com o nível de destruição econômica que estava acontecendo e o quão horrível isso seria. Isso se tornou muito político para o presidente dos Estados Unidos. Ele tinha sido muito bom para os sauditas. Ele protegeu a família real da Arábia Saudita e chegou no momento em que ele teve que usar sua influência política com a Rússia e com os sauditas e declarar um cessar-fogo em benefício do mercado. E a gente viu o barril sendo negociado a menos $35, porque havia menos óleo no sistema do que precisaria ter. Esse será o estudo de caso mais longínquo da história de oferta e demanda, com certeza. E isso é bem distante dos seus dias como trader de commodities. Olha, foi muito interessante observar isso.
Eu já trabalhei muito com commodities na minha vida e qualquer pessoa que cresceu nesse negócio sempre soube que talvez isso pudesse acontecer, que um dia poderia acontecer. Bom, Gary, antes de falar da recuperação dos Estados Unidos, vamos falar sobre a pandemia. Não somos cientistas nem médicos, mas a gente tem conversado com muitos deles, assim como a gente conversa com empresários nesses últimos meses. Os mercados ficaram bastante nervosos no final da semana passada, preocupados com essa segunda onda, sobretudo nos Estados Unidos. Vimos em Arizona, na Califórnia, um sentimento mais elevado. Você está mais preocupado com a pandemia ou você acha que essa onda já passou e as coisas vão melhorar daqui para frente e a gente vai ver uma retomada em um ou dois trimestres? Então, a síntese: você faz parte de conselhos de hospitais e, historicamente, você tem muita experiência nessa área. Então, qual a sua visão sobre isso? De todas as respostas que vou lhe dar hoje, a resposta que mais causa insegurança em mim é esta que eu vou te dar. Esse é um comentário bastante responsável, certo? Com certeza. Na verdade, eu não sei. Eu estava na televisão semana passada e defendi que o que está acontecendo agora, essa é a primeira onda. Eu não acho que a primeira onda acabou nos Estados Unidos. Temos cerca de 20 mil casos por dia nas últimas 4 a 6 semanas. Então foi do Nordeste para o Sul, Sudoeste dos Estados Unidos. Então a coisa está se alastrando pelos Estados Unidos. Então o número de casos não mudou, apenas a geografia mudou. Então eu acho que teremos uma segunda onda. Mas isso não quer dizer que a primeira onda vai acabar. Do meu passado como trader, a primeira movimentação está perdendo ritmo, mas continua bastante presente. Ninguém sabe se vamos ter uma segunda onda ou não. Com todos que converso, independente de estarem em Washington ou relacionados a hospitais, eles estão modelando isso com base na gripe espanhola. Então, em 1918 aconteceu isso, esse é o melhor modelo que nós temos. E aí a gente acha que haverá um pico, um novo pico no outono. Então a gente deveria estar preparado para esse novo pico em setembro ou outubro. Mas a única coisa que eu acho que eu sei, porque ninguém sabe ao certo, no sistema hospitalar temos muito mais informação sobre Covid hoje do que tínhamos em março. Infelizmente, muitas mortes ocorreram. Muitos médicos já fizeram pesquisa patológica nessas pessoas que foram a óbito, então eles sabem exatamente o que aconteceu com os órgãos, como o organismo reagiu a certos medicamentos ou certos tratamentos, e muitas visões sobre os tratamentos que testamos talvez não foram os melhores tratamentos, e hoje temos melhores informações para tratar essa segunda onda. Estamos mais preparados como cidadãos. Por exemplo, usar máscaras, higienização das mãos, distanciamento social. E espero que nós possamos continuar isso. Existe o grande medo que isso seja 1918 e a doença volte mais agressiva nessa segunda onda, mas a comunidade médica estará muito mais preparada e ciente, e nós, como cidadãos, estamos mais conhecedores e estamos fazendo as coisas de forma mais natural do que jamais antes visto. Então, toda vez que eu entro no carro, eu tenho meu álcool gel e eu já higienizo as minhas mãos. E eu acho que está se tornando um comportamento mais natural. Então, eu espero que o pior já tenha passado. Mas, que nem eu disse, essa é a resposta na qual eu deposito a menor confiança do que eu estou falando.
Voltando e tentando ligar os pontos de tudo que já discutimos aqui, os mercados, mesmo com essa correção no final da semana passada, estão próximos às suas máximas históricas. Realmente muito promissor. E também o Nasdaq, as empresas de tecnologia estão próximas às suas altas históricas. Você acha que o mercado está à frente dos fundamentos ou simplesmente essas medidas ultra agressivas dos bancos centrais anteciparam esses sinais? A gente viu os números de desemprego de várias regiões do mundo, dos Estados Unidos, da China, na Europa, parece que a vida está voltando ao normal. Isso quer dizer que você vai passar as férias na Europa? Eu estou mais concentrado e focado aqui. Eu não vou para a Europa tão cedo assim também. Bom, vamos lá. É uma discussão muito interessante, certamente. Voltando ao início da nossa conversa, um fenômeno interessante ocorreu. E ocorreu ao redor do mundo. Não foi premeditado, não havia malícia nisso. Quando os governos ao redor do mundo fecharam todos os negócios não essenciais e deixaram os negócios essenciais abertos, aconteceu que os negócios essenciais do mundo são as maiores empresas que compõem as maiores bolsas ao redor do mundo. E eles fecharam as empresas familiares, pequenas, que não têm capital aberto, ninguém conhece sua valoração e essas empresas estão passando realmente momentos horríveis. Como população global, fomos forçados a comprar das maiores empresas no mundo. Fomos forçados a ficar em casa e trabalhar e utilizar a tecnologia das maiores empresas ao redor do mundo. Fomos obrigados a nos comunicar através de aplicativos comerciais fornecidos pelas maiores empresas do mundo. Então fomos forçados a consumir mais banda larga das maiores empresas do mundo. Então, de forma não intencional, os governos globais fizeram com que as maiores empresas mais importantes se tornassem cada vez mais importantes. E as empresas menores se tornaram menos importantes, mais do que eles queriam que acontecesse. Foi uma coisa horrível que aconteceu. Precisamos achar uma forma de reverter isso, mas se olharmos o Dow Jones ou o S&P 500, o S&P 500 é mais interessante, mas se você olhar o Dow, 25 das maiores empresas no Dow Jones estão sendo usadas no dia a dia para sobrevivermos, porque são as empresas que nos permitiram sobreviver. Então, eles ganharam fatia de mercado, ganharam mais receita e eles não vão perder os seus clientes. Então, o mercado de ações está refletindo o fato de que essas empresas se fortaleceram com tudo isso. Também os bancos centrais e as taxas negativas de juros e as taxas zero de juros. Você que é mais novo que eu, acho que você também aprendeu isso. Eu aprendi na escola, por exemplo, a forma de calcular o valor de um ativo é descontar o valor presente descontado das rendas futuras. Então, se você descontasse isso de um ativo atual, seria 8 centavos no futuro. Mas hoje, se você descontar isso, você teria $1. E agora você pode comprar mais com dólar porque a taxa de juros é zero ou negativa. Então, as taxas de desconto estão em zero, as maiores empresas se tornaram mais importantes porque atenderam às nossas necessidades e foram consideradas essenciais. E eu acho que as bolsas de valores estão mais certas do que erradas. Eu não estou defendendo as bolsas. Se tivermos uma segunda onda, mesmo as
maiores empresas ao redor do mundo vão ter dificuldade em nos ajudar. Por exemplo, a Amazon ou Home Depot, se eles não tiverem fornecedores e quebrarem suas cadeias de é, fornecimento, nós vamos ter uma quebra geral. Então temos que tomar muito cuidado. Mesmo que essas empresas estejam numa posição muito confortável, essas empresas receberam quase o poder de monopólio. Gary, com base no que você disse, talvez os bancos centrais estão indo longe demais ao vender as puts para o mercado, para evitar qualquer tipo de turbulência ou ruptura. Faz parte do papel deles, mas será que existe a possibilidade deles irem longe demais e criar um meio artificial de evitar rupturas e evitar recessão, e isso criar uma bolha de ativos muito maior no futuro que possa criar problemas maiores do que a gente possa suportar? Essa possibilidade existe. Talvez estejamos atravessando isso. Não somos inteligentes o bastante para saber, porque não sabemos se estamos na onda um que já passou, ou se estamos na primeira de 5 ondas do vivo. Sabíamos qual o caminho do vírus e da vacina, sabíamos qual é o caminho de voltar ao trabalho, qual é a parcela econômica disso, e se soubéssemos tudo isso, a gente poderia dizer, tudo bem, o Banco Central reagiu, mas se esta é apenas a ponta do iceberg, aí a gente não saberia. Então, vários aspectos são complementares quanto aos bancos centrais ao redor do mundo utilizar a sua liquidez, tentar criar o máximo possível de normalidade no mercado de ativos, no mercado financeiro, com base no conhecimento que eles têm atualmente. Eles não têm mais conhecimento sobre como será setembro do que você ou eu. Se você for o presidente de um banco central, o risco que você tem é de subinvestir ou sobreinvestir. Então você tem que correr o risco de depositar dinheiro demasiadamente ou dinheiro insuficiente. Se você chegar em setembro e aí vem uma segunda, terceira onda, você não fez o suficiente, talvez você será culpado por isso. Se você fizer demasiadamente, aí você pode explicar, eu não fiz, eu não sabia disso. Certamente esta é a escolha. O que nós vimos semana passada deixou claro isso. Eu não discordo disso. Se eu estivesse no comando, então não há uma decisão que ele tomou que eu faria diferente. E provavelmente eu estaria muito apreensivo com tudo isso. Isso é uma declaração muito importante, porque você ainda tem chance de algum dia ele instalar, certo? Com certeza. Dito isso, vamos a outro tópico mais light. Como que é a sua vida agora como investidor em venture capital e como que foi essa grande transformação? E considerando o seu profundo conhecimento do mercado bancário e como que você tem investido, como que tem sido sua vida recente, provavelmente muito mais relaxante do que os últimos 30 anos. Bom, foi muito mais relaxante antes da Covid, certamente. Desde Covid, como toda empresa do mundo, exceto as maiores empresas que foram consideradas essenciais, quase todas as empresas com as quais eu lido perderam 3 ou 4 meses de produtividade. Estávamos criando produtos, estávamos fazendo isso remotamente. Se a gente estava testando produtos, a gente não pode fazer isso. A gente realmente perdeu o momento nas nossas empresas. E aí
você acaba queimando muito mais capital do que você planejou. As datas de conclusão são postergadas, então você tem a realidade fundamental de gastar mais dinheiro, levar mais tempo para colocar o produto no mercado, investir mais dinheiro, levantar mais dinheiro, demitindo pessoas, reduzindo salários ou pegando dinheiro do governo. Mas tudo isso são respostas horríveis. Uma das minhas empresas, nós fizemos uma fusão com uma empresa maior porque acabou o dinheiro. Então, quando você está no mercado de venture capital, você lida com a realidade de estresse no mercado financeiro. Então, imagine os pequenos empreendedores que não têm acesso a muitos recursos, a dificuldade que estão passando. Então, dito isso, a quantidade de criatividade e ideias que estão sendo incubadas ao redor do mundo é realmente extraordinário. Antes de março, eu estava analisando 10 ideias realmente fantásticas. Infelizmente, eu não tinha dinheiro suficiente para investir nas 10 ideias. E aí a gente podia se dar ao luxo de ver empresários brilhantes, brilhantes em termos de ideias. Alguns largaram a escola, mas eles estavam apaixonados com o que eles faziam e o que eles poderiam resolver. E o desejo de criar uma empresa ou um produto que realmente era extraordinária. E agora, eu acho que a gente vai observar muito mais disso. Pessoas inventando muito mais e numa janela de tempo muito curta. Provavelmente isso ocorrerá em 3, 5 anos. Você falou de fintech. Eu falei no Financial Times como eu acreditava, como que o dinheiro se tornaria obsoleto. E se eu precisar dar uma gorjeta para alguém, eu não tenho mais dinheiro no bolso. E eu estou passando agora pela crise da Covid sem dar gorjeta para ninguém, mas hoje é possível pagar por tudo de forma digital. Você pode utilizar o seu telefone Android, o iPhone, e a gente está se tornando tão sofisticado. Eu estou trabalhando com 2 ou 3 empresas que vão criar a capacidade de pagar as pessoas de indivíduo para indivíduo, dispositivo a dispositivo, e vai ser a mesma coisa que pegar dinheiro do bolso e entregar para alguém. E eu acho que isso será uma mudança radical no mundo. Você vai poder dar gorjetas para as pessoas porque você vai transferir dinheiro provavelmente através do WhatsApp. Você é uma das pessoas-chave do sistema bancário moderno, sobretudo bancos de investimento. Qual é a transformação, olhando 2 ou 3 décadas para frente, no sistema bancário? Você é bastante bullish com relação à América Latina. Você sempre foi, né? Eu sempre achei que você tinha um grande negócio, viu, André? Qual transformação você vê para o sistema bancário para o futuro, olhando essa grande exposição fintech que nós temos no momento? Na medida em que nos tornamos mais e mais digitais e mais tecnologia é colocada do lado comercial do sistema bancário, os bancos que agora estão todos muito bem integrados entre bancos comerciais e de investimento, eles vão investir menos tempo no aspecto comercial, porque haverá uma interface digital tão robusta, eles vão poder atender melhor os clientes e de forma mais eficiente, e os clientes ficarão mais felizes porque eles terão uma interface digital com o banco. E eles não precisarão ir a uma agência, nem a um caixa eletrônico, e eles vão ter que gastar tempo com isso. Isso vai liberar os bancos para poderem ser melhores banqueiros para quando os clientes precisarem de ajuda bancária. Então, eles serão melhores parceiros no mundo dos negócios. No mundo, por exemplo, de geração de empréstimos, e eles poderão estender crédito de forma mais ampla. Então,
Pessoas, por exemplo, sem um histórico de crédito, vocês poderão fazer isso. Então, no Brasil, vocês já fazem isso. Uma pessoa que nunca precisou de um empréstimo, ela vai lá e consegue emprestar dinheiro. Então, a aplicação digital de criar esse empréstimo é realmente uma coisa incrível. Então você pode fazer isso através de sistemas não tradicionais. E aí você, como o banco de investimento ou banco comercial, pode investir muito mais tempo com o cliente. Vocês poderão contratar pessoas para realmente crescer a economia. Bom, Gary, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu tenho uma última pergunta bastante simples. Você ficou um pouquinho mais de 2 anos no governo, gerindo situações críticas, realmente salvando as batalhas em momentos críticos. Qual foi a principal lição que você extraiu de fazer parte do governo? Então, o que o empresário pode aprender contigo sobre isso? Bem, primeiramente eu preciso dizer que talvez seja uma das melhores experiências que eu já passei na minha vida. Então, eu tive muita sorte com relação a isso. Eu tive algumas das melhores posições, melhores empregos e eu participei de algumas das melhores negociações. E estar com o governo por 2 anos, eu acho que foi a melhor experiência de muitas. Eu realmente incentivo a qualquer pessoa que tiver a oportunidade de trabalhar no governo, primeiro, faça isso por si mesmo e também faça isso pelo seu país. Todos nós nos beneficiaremos disso. Então, primeiramente, isso é importante. Simplesmente ver como o governo funciona, tanto coisas boas quanto ruins do governo, é muito interessante. É difícil fazer as coisas no governo. Os pioneiros dos Estados Unidos, eles foram bastante duros com relação a isso. Eles não queriam que o governo simplesmente mudasse as leis por nada, simplesmente porque era o governo. Então, realmente é muito difícil mudar as coisas nos Estados Unidos. Então você tem que ter tenacidade realmente incrível para conseguir realizar alguma coisa. No Senado você tem 100 senadores, você precisa de 51 votos e na Câmara você precisa de 218 votos e conseguir esse tanto de votos é uma das coisas mais difíceis no mundo. Então você primeiro precisa apoiar o projeto de lei e você precisa investir tempo para que as pessoas concordem em votar e aprovar. E aí você chega, faz toda a análise e aí você chega no final e falta um ou dois votos, e aí a mídia fala que tal pessoa não vai votar a favor do seu projeto. Então, todo esse trabalho e lidar com toda essa realidade e no final do dia tudo tem a ver com política e você precisa realmente que o bem vença a política. E isso realmente é uma experiência incrível. Mas eu queria dizer que você foi bem sucedido nisso. E você conseguiu aprovar a lei sobre redução de tributos e também de preservação de empregos. Bom, Gary, com isso, eu quero lhe agradecer por essa discussão tão agradável. É sempre um prazer falar contigo. E, André, muito obrigado, parabéns a você e a sua organização. E vocês continuam sempre a me surpreender com os seus resultados e o que vocês vêm fazendo no Brasil. Obrigado, Gary. Obrigado, André. Boa noite. E boa noite a todos.